Olá pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa aula. Hoje iremos falar sobre osciladores harmônicos. Percebam que a gente encerrou na última aula todo o conteúdo envolvido a termodinâmica, temperatura, calor, tudo em volta desses conceitos, né, que envolvem temperaturas de uma maneira geral. A gente encerrou na última aula. Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, que é um conteúdo que vai introduzir então os conceitos da ondulatória. O primeiro conteúdo que a gente vai ver é sobre os osciladores harmônicos, tá? O que é um oscilador harmônico? O oscilador harmônico é um sistema capaz de sempre repetir a mesma ação num período de tempo. Determinado ciclo se repete a cada tempo pré-estabelecido no desenvolvimento do sistema, tá? Então, nós vamos começar os osciladores harmônicos hoje, tá? Da aula passada, né, a gente viu que existe um salto bem grande aí da aula passada para essa aula de hoje, né? A diferença aí é enorme em relação a esses conteúdos. Bom, vamos lá começar a aula. A gente vai começar primeiro pelo sistema massa-mola, que é um dos primeiros sistemas que vai fazer para a gente oscilador harmônico. Tá? Um sistema massa-mola ele é constituído por um corpo de massa m preso em uma mola ideal de constante elástica k. Ao afastarmos o corpo a uma distância a de sua posição de equilíbrio, o sistema inicia um movimento oscilatório periódico em torno da posição de equilíbrio. Tá? Então, se a posição de equilíbrio é essa aqui, o que vai acontecer é a mola vai expandir. Quando você solta a mola, ela vai ficar zigue-zagueando aí em torno desse eixo aqui, em torno do ponto de equilíbrio, até que ela pare o seu movimento e volte, retorne para a sua posição inicial, tá? Algumas variáveis são importantes, como o período, que é o tempo de cada ciclo, e a frequência, que é, digamos assim, a quantidade de vezes que por segundo que acontece o vai e vem aqui do nosso sistema, tá? Fórmulas para calcular período e a frequência em termos do oscilador harmônico no sistema massa-mola é dado pelas seguintes expressões. Período é 2π vezes a raiz quadrada da massa dividida pela constante K, que é a constante da mola, e a frequência vai ser 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada da constante sobre a mola. Percebam que desde o do movimento circular uniforme, nós sabemos que o período é o inverso da frequência, então, por isso que vocês vão perceber que as variáveis aqui estão invertidas, tá? Aqui nós temos a simulação de 3 sistemas massa-mola, um na horizontal, outro na vertical e um fazendo um ângulo oblíquo aí com relação ao horizontal. O período e a frequência do sistema massa-mola, isso aqui é importante para questões, principalmente para questões teóricas. Ele só depende da massa do corpo e da constante da mola, tá? Ele não depende, por exemplo, da amplitude da oscilação, ou seja, do quanto você puxou a massa, da intensidade da gravidade do local em que o sistema está montado e nem do ângulo em relação ao sistema, tá? Então ele não depende do ângulo aqui, só depende dessas variáveis aqui. E isso vai ficar claro quando a gente for fazer os exercícios, tá? O segundo sistema aí de oscilador harmônico que nós temos é o pêndulo simples. O que é um pêndulo simples? O pêndulo simples nada mais é do que um objeto, uma massa, tá? Ligado por um determinado ponto, por um fio de comprimento L e que é solto de um determinado ângulo. Então, esse objeto vai balançar de um lado para o outro. Tá? Então, o pêndulo simples é constituído por um corpo de massa M pendurado por um fio ideal de comprimento L ou constituído por uma haste de massa M, igual essa aqui, e comprimento L. Também com uma de suas extremidades fixas em uma articulação, ou seja, de forma que possa ser livremente balançado de um lado para o outro, em um local em que a gravidade é igual a G. Afasta-se o corpo a um certo ângulo, tá? Aí aqui vale um detalhe importante, esse ângulo é um ângulo pequeno, menor do que 10 graus, bom? Abandonando a seguir, fazendo o pêndulo oscilar em torno da posição de equilíbrio com amplitude igual a A.
O sistema inicia um movimento oscilatório, cujo período T e a frequência são dados por essas expressões. Tá? É bem parecido com a expressão do pêndulo, do massa-mola, porém a diferença está nas variáveis dentro da raiz. O período é 2π vezes a raiz quadrada do comprimento da haste ou do fio, dividido pela gravidade, e a frequência é o contrário, tá? É 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada da gravidade vezes o comprimento L. Bom, lembrando que a gravidade depende do local, tá? Depende do local onde se encontra. No caso, se estiver na Terra, a gente considera constante, então sempre igual a 10, mas pode estar em outro planeta ou na Lua, e aí os valores são diferentes. O L, que é o comprimento aqui, ele é a distância entre o ponto de fixação e o centro da massa do pêndulo. No caso de um pêndulo de um pequeno corpo pendurado em um fio ideal, o L, esse comprimento L, é tamanho do Lzão, da haste aqui, tá? No caso, se a haste também for homogênea, o Lzinho é igual a L sobre 2. Tá? Só um detalhe importante aqui, que não é tão importante em si. Tá? Vocês vão ver nos exemplos que nós vamos fazer, que isso aqui são observações que dificilmente serão utilizadas. Vamos lá para o período e a frequência. O período e a frequência, eles dependem da distância L e da gravidade, tá? Porém não dependem do ângulo. Só que vale um detalhe importante, o ângulo em questão é interessante que ele seja menor do que 10 para que essa oscilação seja uma oscilação simples, tá? E não dependem da massa do pêndulo. Isso significa dizer que aqui pode ter 1 kg, pode ter 10 quilos, o movimento vai ser o mesmo, tá bom? A diferença aí é por conta da resistência do ar, mas em osciladores simples nós não consideramos a resistência do ar, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Até aí? Tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos fazer os exemplos de hoje. Primeiro exemplo que eu tenho aqui para a gente fazer, eu peguei os exemplos lá como é que chama? Do plural, para a gente estar fazendo tarefa complementar. Lembre-se que a mínima é de vocês. Eu nem estou olhando ainda, mas espero que vocês estejam fazendo. Né? Vamos lá, então, fazer os exercícios que estão aqui no plural, tá? O primeiro exercício, ele diz o seguinte, ó, um professor de física utiliza uma mola de constante elástica K e comprimento L, quando não distendida, para demonstrar em sala de aula o movimento harmônico simples, tá? O MHS, tá? Movimento harmônico simples. A mola presa ao teto da sala pende verticalmente. Um corpo de massa M é preso à extremidade livre da mola e subitamente largado. Desprezando todas as forças dissipativas, isso é, resistência do ar, atrito, etc., admitindo que a mola tenha massa desprezível e que a gravidade da Terra é G, analisa as afirmações a seguir. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A primeira afirmação é que o período é 2π raiz quadrada de L sobre G. Então, nós temos aqui um sistema massa-mola, tá? Então, vamos lá. No sistema massa-mola, no sistema massa-mola, a gente sabe que o período é o quê? M sobre K. Então, essa primeira aqui é o quê? Falsa, tá? Era M sobre K. O corpo não realiza um movimento harmônico simples devido à gravidade. Então, observe, no massa-mola, não depende da gravidade. Ó. Então, olha só, não depende da gravidade. Ou seja, falsa também, porque a gravidade não tem nada a ver. Letra 3, né? Em agora romanos. A nova posição de equilíbrio está deslocada de ΔL igual a mg sobre K. Então, a nova posição de equilíbrio que ele se refere seria o seguinte: quando você coloca a massa e pende ela para um determinado ponto, ela vai ter essa alteração. Essa alteração ΔL que ele indica aqui para a gente, ela é dada pelo seguinte, ó. Primeiro, lembre-se que a resultante, para que esteja em equilíbrio, a resultante precisa ser nula, tá? A resultante no corpo massa-mola aqui, ela é igual ao peso, tá? E ao peso vai ser igual à força centrípeta, né? Nesse caso aqui, no caso aqui da massa-mola, não é força centrípeta porque não é pêndulo, né? Não é pêndulo, peraí, deixa eu mostrar aqui.
a massa mola, né? Então, já que é massa mola, isso aqui vai ser a força elástica. E o peso, nesse caso aqui, é massa vezes gravidade. E a força elástica é x vezes... Não, K vezes x, é o contrário, tá? K vezes x. Ah, professor, da onde o senhor tirou essa fórmula? A gente estudou ano passado energia potencial elástica e nós estudamos como que se calcula a força elástica. É K vezes x, tá? Então, a gente tem essa igualdade aqui. Se eu quero saber o x, que é o deslocamento, tá, gente? Eu vou passar o K dividindo, ou seja, mg sobre K. E isso aqui é igual ao nosso x. Ó. O x aqui é o ΔR. Lembre-se que o x na força, como é que chama? Da força elástica, ele simboliza para a gente o deslocamento, a deformação da mola. Então, nesse caso aqui, a afirmação 3 ela é verdadeira. E a afirmação 4 ele diz o seguinte: a energia mecânica total do corpo no movimento vertical é igual à soma das suas energias cinética, potencial, elástica e potencial gravitacional. Essa aqui também é verdadeira, porque nós estudamos ano passado também, tá? Inclusive, eu estou postando um vídeo sobre esse conteúdo aqui de energia mecânica, potencial e gravitacional, além dos teoremas, tá? Na playlist do primeiro ano, do equação de física, tá? As aulas de física do primeiro ano eu estou colocando conteúdo desse tipo aqui, então se alguém tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no vídeo e vai aprender um pouco mais sobre os conceitos de energia, tá? Então essa aqui também é verdade porque, lembre-se, a energia mecânica ela é a soma das energias cinética e energia potencial. Energia potencial que, por sua vez, é elástica e gravitacional, porque no sistema massa-mola, esse aqui, ele vai ter a massa do corpo. Então, se tem massa e tem determinada altura, já que ela está pendurada no teto da sala, a mola desse exemplo, então significa dizer que tem altura. Se tem altura, então tem energia potencial relacionada a ela, tá? Além da energia potencial elástica, tem a gravitacional e a elástica por conta da altura e da massa. Então a alternativa aqui que simbolizaria essa questão seria a alternativa que estivesse dizendo que a 3 e a 4 estariam corretas. Se vocês forem conferir lá no plural, é a letra I, tá? A letra I resolve essa questão. Vamos agora para mais uma questão. Vamos resolver agora uma com cálculo. Também baseado no massa-mola, que diz o seguinte: um dispositivo baseado no sistema massa-mola é utilizado para medir massas de corpos, quando em situações em que as balanças não funcionam adequadamente, como em estado de imponderabilidade. A figura a seguir ilustra o aparato de forma simplificada. Aqui a gente tem um carro, uma mola e ela está presa aqui a uma parede. Depois de colocar o carrinho no carrinho o corpo no qual se deseja saber a massa, põe-se o sistema para oscilar. O sistema mede o período e o computador calcula a massa do corpo. Um desses sistemas estava sendo calibrado. Para tanto, era preciso descobrir a massa do carrinho e a constante elástica da mola. Foram utilizados então dois corpos de massa meio quilo e 3,5 kg. Quando o corpo de meio quilo foi colocado no sistema, o período foi de π/5. E quando foi utilizado o de 3,5, o período encontrado foi exatamente o dobro, ou seja, 2π, né, sobre 5 segundos. A partir dessas informações, determine a massa do carrinho e a constante elástica. Então, esse problema pede para a gente determinar o valor da massa do carro e pede para a gente determinar o valor de K, a constante elástica aqui. Ele dá o valor do período do sistema e da massa dos corpos, tá? Colocado aí. Como que a gente vai resolver essa questão? Bom, vamos começar com o de meio quilo, né? Vamos ver o que acontece quando a gente analisa o de meio quilo. Como ele dá o período, a gente vai analisar pelo período aqui. Deixa eu fazer aqui um asterisco, né? Vamos começar pelo a massa igual ao meio quilo, tá? Mais a massa do carrinho, que eu vou chamar de Mzão, de M maiúsculo, tá bom? Então vamos lá. Então, período, ele é determinado pela seguinte fórmula na massa-mola: 2π m sobre K. Então, aqui nós vamos ter 2π vezes a raiz quadrada
de 0,5 mais a massa do carrinho dividido pela constante elástica, tá? Então, esse aqui foi para o primeiro carro, tá? Vejam que a questão diz pra gente que o período é de π sobre 5. Então, aqui eu vou colocar ó, π sobre 5 igual a 2π vezes a raiz quadrada de meio mais a massa do carro sobre K. Bom, eu posso fazer alguns cortes aqui, eu vou deixar aqui por enquanto, só para a gente analisar agora a massa sendo igual à massa do carrinho mais os 3,5. Então, nós vamos ter 3,5 mais a massa do carrinho, tá? Que não muda, a massa continua a mesma. O período nesse daqui vai continuar sendo a mesma coisa, ó. A fórmula é a mesma para calcular o período. O que muda é o valor, tá? Nós temos 2π vezes a raiz quadrada de 3,5 mais a massa mzão dividido pela constante K. Portanto, o período que agora é o dobro, né? Então a gente tem que lembrar que o dobro é 2π sobre 5. A gente vai multiplicar por 2, igual a 2π, raiz quadrada de 3,5, mais mzão, que é a massa do carrinho, dividido por K. Se vocês notarem nas duas equações aqui, vocês vão perceber que as variáveis das duas equações são as mesmas. Ó. É a variável mzão e a variável K. Como que a gente vai resolver esse problema aqui? Eu vou simplificar as duas expressões e depois a gente vai montar um sistema de equações que a gente aprendeu lá no setor A de matemática, no bimestre passado, como resolve sistemas, tá? Mas primeiro a gente vai limpar esse sistema, a gente vai deixar ele mais bonito, mais agradável, né, matematicamente, de se ver. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou simplificar o π dos dois lados aqui, vou simplificar primeiro esse, depois esse. Quando eu simplifico o π, aqui fica 1/5 igual a 2, que multiplica essa raiz quadrada aqui. Então, vou repetir ela aqui dentro. Tá? Vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar por outro lado dividindo. Quando eu divido por 2, em vez de ficar 1/5, fica 1/10. Tá? Quando eu passo dividindo, o 2 vem para baixo aqui, ele vai multiplicar o 5. E desse lado fica 0,5 mais m sobre k. Essa raiz quadrada eu vou passar para o outro lado na forma de raiz, na forma de potência. Então vai ficar 1 sobre 100, né, porque a gente vai levar ao quadrado. E desse lado, 0,5 mais a constante m mais a constante k. Multiplicação cruzada, nós teremos que o k vale 100 vezes 0,5, que vai dar 50, mais 100 m, tá? Passando a massa para o outro lado, nós temos que a constante menos 100 vezes a massa é igual a 50, né? E aí nós temos nossa primeira equaçãozinha aqui. Deixa gravada aí por enquanto e vamos para outro cálculo. Vamos simplificar aqui. Simplificando, nós vamos simplificar o π, o 2π, né? Pode simplificar o 2π. Então teremos 1/5 igual a raiz quadrada desse jeito aqui. Vamos passar essa raiz quadrada no outro lado na forma de potência. Então, elevando ao quadrado do outro lado, vai ficar 1 sobre 25, porque 5 ao quadrado é 25. Desse lado, nós vamos repetir o que estava dentro da raiz, tá? Porém, sem a raiz, já que a gente passou a raiz para o outro lado. Novamente, multiplicando cruzado, nós teremos que a constante k equivale a 25 vezes 3,5, tá? Confira aí na calculadora. 25 vezes 3,5, o resultado vai dar 87,5 mais 25m. O que nós faremos agora? Passamos o 25 para cá, então a constante K menos 25 vezes a massa do carrinho é igual a 87,5. E agora a gente tem as nossas duas equações. O processo final, apesar dessa questão ser uma questão grande, né? O processo final agora é resolvermos o sistema. Então, como que nós resolvemos o sistema aqui? Ó? Vamos agora para o sistema. Nós vamos usar o método da adição para resolver esse sistema. Como? Eu vou pegar a primeira equação, K menos 100 vezes a massa do carrinho é igual, deixa eu ver lá embaixo, igual a 50. E aqui nós vamos ter que K menos 25
m é igual a 87,5. Pronto, agora nós temos nosso sisteminha aqui, podemos resolver. Como que a gente faz para resolver? Eu vou pegar primeiro, ó, tá vendo que para cancelar aqui, eu posso multiplicar, por exemplo, esse 25 por 4, que vai dar 100. Então, eu vou pegar aqui e vou multiplicar por menos 4 essa equação, tá? Multiplicando por menos 4, ó, vou repetir a primeira. Isso aqui é só para eu poder resolver aqui a constante, tá? Então, vamos multiplicar por 4. Então, 4 vezes k é 4k. Menos com menos vai dar mais. 25 vezes 4 vai dar 100. Então, vai ficar 100m. Igual a 87,5 vezes 4. Tá? Então, vou multiplicar por 4. O resultado vai dar 350. Como está negativo aqui, fica menos 350. Agora, eu posso usar o método da adição para resolver aqui e encontrar o valor de k. Esse vai cortar com esse. K menos 4k fica menos 3k. 50 menos 350 fica menos 300. Quando eu passar dividindo aí, nós vamos encontrar então que o valor de K é igual a 100, tá? Então, só passar o 3 dividindo, portanto, K é igual a 100. Então, esse aqui é o valor da constante elástica dessa mola, que é 100. Como faço para encontrar o valor de M? É tranquilo, tá? O valor da massa do carrinho é só a gente substituir o valor do K em qualquer uma das equações aqui. Eu vou escolher, por exemplo, essa aqui, tá? Que é mais simples. Vai ficar assim, ó. Para encontrar agora o valor de M. 100 menos 100 m é igual a 50. Então, eu vou pegar o 100 e passar para lá. Então, menos 100 é igual a 50 menos 100. Ou seja, o menos 100m é igual a menos 50. Como ambos estão negativos, quando eu multiplicar por menos 1 vai ficar positivo, então eu posso dizer que o m é 50 sobre 100, e 50 sobre 100 é igual a 0,50, ou 0,5 kg. Então, o carrinho tem massa de meio quilo, enquanto que a constante K é igual a 100. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então, como ninguém manifesta dúvida, então vale ressaltar aqui coisas importantes. Primeiro, né? Calculamos aqui o período com uma das massas, depois calculamos o outro período com a segunda massa, encontramos duas equações básicas nas quais a gente utilizou para resolver o sistema, tá? E aí a resolução do sistema aqui é a mesma resolução que a gente viu no setor A de matemática, tá? Sem muito o que fazer, é só a gente substituir esses valores mesmo, tá? Agora, para dar continuidade aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais um exemplo aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu ver um que não seja de... Vamos pegar um de pêndulo, tá? Vou pegar um exercício de pêndulo aqui. Então, esse exercício de pêndulo diz assim. A uma extremidade de um fio de 4L é preso um corpo de massa igual a M. Sua outra extremidade é fixada em um suporte e a uma distância igual a 3L. Abaixo desse ponto é colocado um prego. Então, a gente tem aqui essa suposição aqui. O pêndulo montado é colocado a oscilar com pequena amplitude, de modo que o fio atinja o prego. Determine o período desse pêndulo e considere que a intensidade do campo gravitacional é igual a G, tá? Então vamos lá, ele quer que a gente determine o período do pêndulo, desse pêndulo aqui. Então como que a gente vai fazer essa questão? Vejam só, o período do pêndulo é dado por essa fórmula, tá? Então o período é 2π, que multiplica a raiz quadrada de L sobre o valor da constante gravitacional, tá? Então, a gente tem que verificar o seguinte, como que a gente vai fazer para chegar no nosso resultado? Primeiro, a gente tem que notar o seguinte, ó. Nós temos que notar que o L aqui em questão é 4L, tá? Então, vai ficar 2π
que multiplica a raiz quadrada de 4L sobre G, tá bom? Nosso L é 4L. Então, como o L aqui, o 4 tem raiz quadrada exata, então vai ficar 2π, raiz quadrada de 4 é 2, raiz de L sobre G, tá? Então vai ficar 4π vezes o L sobre G. Deixa eu ver aqui mais uma informação que a gente pode estar utilizando. Aí nós vamos notar o que? Né? Nós temos aqui o período de um e nós temos o período do outro, né? Bom, então vamos lá. Então vamos pensar no seguinte, ó. Então nós temos aqui o período 1, que vai ser igual a 2π, tá? Raiz quadrada de L sobre G, tá bom? E nós vamos ter um período 2 que vai ser igual a π raiz quadrada de L sobre G, tá? O que vai acontecer nesses dois períodos e por que isso acontece? Porque a gente vai observar uma subtração, né, dos períodos aqui. Depois é só a gente somar esses dois períodos. Então, o período do primeiro mais o período do segundo vai ser igual, porque um é metade, é um terço do outro. Somando aqui vai ficar 2π raiz de L sobre G mais π raiz de L sobre G. O resultado final vai dar 3π raiz quadrada de L sobre a gravidade, tá? Então, inicialmente, nós tínhamos 4L, tá? Então, esses 4L aqui, simplificando na raiz quadrada, vai ficar esses 4 aqui. Então, se a gente subtrair aí esse período, não confundam, tá? Não é esse 3L que vai aparecer, não é por causa do 3L que vai aparecer aqui, tá? É por conta de como a gente calcula o período nesse movimento. Lembrando que nós temos dois pêndulos para fazer essa questão. Alguma dúvida até aí? Bom, então com isso a gente chega ao fim da nossa aula, tá? Vou terminar aqui. Deixa eu parar de gravar aqui a aula. E aí eu vou